Aleluia. Então, o Senhor tem feito tantas coisas por nós, e eu gostaria que a gente fosse agora para Juízes 6. Vamos ler uma história que aconteceu, que está relatada aqui, que nós vamos ver o nosso Deus trabalhando. Juízes 6 fala da história de Gideão. Então, irmãos, o povo, os israelitas, aqui em Juízes 6, eles estavam dominados por muitos inimigos, porque o povo, eles fizeram algo que não agradavam ao Senhor. E nós vemos o Senhor, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a resposta, porque Deus é Deus de resposta. Deus é um Deus que fala, sabe, irmãos? Existe uma convicção tão grande no meu coração que quando nós oramos ao Senhor, está resolvido, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus de falsidade, Ele é um Deus de verdade. E Ele disse que os ouvidos dEle estão inclinados para nos ouvir. Então, irmãos, nós não precisamos lidar com as coisas naturais naturalmente. Às vezes as pessoas tentam resolver coisas espirituais naturalmente. Vai falar com a pessoa e parece que enrola mais o negócio. Mas, irmãos, nós temos um nome poderoso. Amém? Nós temos um nome que realiza maravilhas. E quando você orar ao Senhor, no nome de Jesus, irmãos, está feito. Ele disse, até agora vocês não me pediram nada, mas peça no meu nome e eu farei. Irmão, não importa se seja pelo seu esposo, no seu trabalho, na sua saúde, não importa. A oração funciona. Amém? É um princípio espiritual que nós podemos organizar as coisas sem desgastar-nos fisicamente. Porque, irmão, se a gente for tentar lidar com as coisas naturalmente, nós vamos nos cansar. E o Senhor nos deu recursos ainda maiores do que esse povo aqui que estava em Juízes, sofrendo. Eles eram saqueados, eles eram roubados, irmãos. Mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que estes sinais, lá em Marcos 16, seguirão aqueles que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome porão as mãos nos enfermos e eles serão curados. Então não fique desesperado se um mau relatório chegou acerca da sua saúde. Ore, irmãos. Não importa se seja assustador, porque o justo, ele não se atemoriza da má notícia, porque nós temos uma nota de vitória dentro de nós. Nós temos uma dança de vitória nos nossos pés mesmo. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Vocês não sabem? O maior habita em nós. Vocês já sabem, o maior habita dentro de você. E você é um só com Ele. Irmãos, nós não temos um Deus de 1,5 polegadas. Nós temos um Deus grande. Certa vez eu estava na igreja e eu estava com muitas coisas para resolver. E eu vou te dizer, irmãos, que naturalmente eu não poderia resolver e eu fui orar. Porque quando nós oramos, as coisas se resolvem, porque nós temos um Deus grande. Irmãos, nós até podemos chamar Ele de paizinho, mas o pastor Buddy disse que gostava de chamar Ele de paizão. Porque, irmãos, Ele é grande, Ele resolve as coisas para nós. Amém? Ele cuida de você. E, irmãos, quando eu comecei a orar, em línguas, eu estou falando sobre oração ainda dentro do contexto de Juízes 7, onde o povo de Deus clamou ao Senhor. E, irmãos, eu estava orando em línguas e, de repente, eu tive uma visão.
Irmãos, era coisa bem que eu não poderia, minha mão e meu braço era curto para resolver. E o Senhor me deu uma visão, e a visão era que um caminhão, ele passava, você sabe Muriçoca? Todo mundo conhece Pernilongo, Muriçoca? Um caminhão não, um trator. Esse trator era daqueles bem robustos, daqueles grandes, não era um pequeno trator, era um grande trator. E eu não sei se você já viu um trator pessoalmente, pela televisão, dá para saber que é forte e pesado. Mas pessoalmente, irmãos, aquilo faz uma zoada. E é tão pesado, irmãos, e nada para ele não atola, irmãos. Meu pai trabalha com agricultura e quando tem uma bronca lá, ele não vai de carro 4x4, ele vai de trator, porque o trator resolve o negócio, amém? E aí, eu estive orando em línguas, o Senhor falou comigo, me mostrando essa figura, e aquele trator passava por cima da muriçoca, e a muriçoca, irmãos, ficava só o pó, esbragatada. Ficava zero, irmãos. Aí o Senhor me falou, você está muito aperreada por causa de tudo isso que está acontecendo, mas a minha força é como a força desse trator que passou por cima da muriçoca diabo e acabou com ela. E eu me levantei, irmãos, com isso e com alegria. E subiu uma ousadia dentro de mim. E eu comecei a dizer, diabo, no nome de Jesus, isso aqui solta. Diabo, no nome de Jesus, eu decreto que vai acontecer assim e assim. Irmãos, sabe, eles oraram ao Senhor e o Senhor enviou o livramento. Não importa, irmãos, o que seja que chegou na sua vida, você tem a oração em línguas para trazer discernimento. Quanto mais você orar em línguas, irmãos, vai chegar maior luz para você, vai brilhar dentro de você. E de repente você não vai saber como você sabe, mas você sabe porque dentro de você, dentro do nosso espírito, o Espírito Santo traz a iluminação. E por isso que é tão bom fazer o rema, porque no rema existe uma matéria que se chama como ser dirigido pelo Espírito Santo, como ser guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, que luxo é ser crente! Você está animado com isso? Irmãos, quando eu não era crente, eu ficava entusiasmada quando uma crente dizia assim, olha, eu fui para a igreja e Deus falou comigo. Eu digo, meu Deus do céu, Deus falou com ela? Meu Deus, eu quero ir para a igreja também, porque se Deus falar comigo, vai ser a maior alegria desse mundo, da vida. Irmãos, e eu fui para a igreja e eu descobri, irmãos, que o Senhor enviou o Espírito Santo, que é o meu ajudador, meu consolador. É teu também, então se alegra quando eu for dizendo. É o teu fortalecedor, é o teu conselheiro, é o teu auxílio. Irmãos, ainda que venha parecer fraco, você parece que está fraco, aí o Senhor diz, diga ao fraco, eu sou forte. E o Espírito Santo, ele está dentro de você para te erguer, irmãos. Para te iluminar, para te aconselhar, para te ajudar. Irmãos, eles estavam destruídos, não tinha saída. Mas se você tiver só um, Jesus, o Espírito Santo, e ele está. Então ele vai te conduzir, ele vai trazer uma saída. Jesus é a saída. Amém? Então você está animado, você tem um tesouro. Nós temos um tesouro no vaso de barro. É o precioso Espírito Santo. Ele é o nosso melhor amigo. Ele está sempre com você. Ele nunca vai te abandonar. Irmãos, ele vai te capacitar a fazer o impossível. Ele vai te capacitar, irmãos. Ele vai te ensinar nas questões que você não sabe o que fazer. E foi o que aconteceu, irmãos. Dito isso sobre oração e que você pode ouvir as respostas dentro de você e coisas extraordinárias acontecerem. Vamos continuar aqui em Juízes 6. Então, Juízes 6, verso 11 diz: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao
Beizita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ei, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Levante a sua cabeça e considere o que o Senhor diz. O maior está com você. Quando não havia saída, quando todos tinham perdido o ânimo e quando todos pensavam, se o Senhor é mesmo conosco, por que isso está acontecendo? O Senhor aparece em resposta. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Eu estou animada porque Deus é um Deus que se importa, é um Deus que ouve, é um Deus que vem até onde nós estamos, se pega na nossa mão, irmãos, oh aleluia. Como é luxo ser crente. Eu grito um pouquinho. Irmãos, eu fico tão feliz com esse Deus, porque, irmãos, meu Deus, esse amor me constrange, irmãos. Você não sabe de onde Ele me tirou, irmãos. Como Ele é bom para mim. Aleluia. Ei, Ele está fazendo coisas novas na sua vida. Tem um pôr do sol aqui bem pertinho. Quantos já viram? Se você for 10 vezes, vai ser 10 cenas diferentes. Nunca vai ser igual. Porque todo dia é dia do pôr do sol novo. Você já viu o nascer do sol? Aí é que é bonito mesmo, mas você tem que ir lá para Cabo Branco. E todo dia é um espetáculo diferente, porque todo dia é algo novo. Então, irmão, se levanta com essa expectativa. Algo novo para mim hoje. Algo novo. Algo novo. Esqueça as coisas do passado e se levante com expectativa. Amém? Vai lá, ainda marca na sua Bíblia em Juízes 7, aí onde a gente está, e vai para o Novo Testamento. E diz assim aqui em 1 João. Aleluia, algo novo. Deus é um Deus que gosta de coisas novas. Ele é criativo, irmãos. Ele fez o céu e a terra e os animais, não é nenhum igual ao outro. Imagina para a coroa da sua criação que Ele não faz. Diz assim, em 1 João 5, 1. Todo aquele que crê que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Quantos creem? Você crê que Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus, é aquele que veio para tirar o pecado do mundo, para nos libertar da pobreza, da doença e da morte espiritual? Você crê? Então você é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Diga, a vida de crente não é pesada, é leve e divertida. Amém? Ainda que, irmãos, a figueira não floresça, não haja o fruto na vide, ainda assim nós vamos nos alegrar no nosso Deus, porque todas as coisas que nós vemos estão sujeitas a mudanças, elas são passageiras. Se algo aconteceu na sua vida, irmãos, isso não é eterno. Eterno é o peso de glória que o Senhor já preparou para você. Vai ser transitório. Irmãos, nós estamos no mundo, mas o Senhor disse: tende bom ânimo, levante a sua cabeça, porque eu venci. Ele venceu. E agora preste atenção aqui no versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Você nasceu de Deus, você vence o mundo. Diga, eu nasci para vencer. Diga, eu nasci para dar certo. Diga, eu nasci para a glória de Deus. Diga, eu sou uma bênção. Diga todo dia que você tem a fé que vence o mundo, irmãos. Isso vai gerar dentro de você
algo sobrenatural. Isso, diga você mesmo para você, eu nasci para vencer. Porque todo dia o diabo em várias circunstâncias vem dizendo que não vai dar certo. Mas como não vai dar certo se você é o projeto de Deus e você nasceu para vencer? Porque você nasceu de Deus, amém? E Ele se garante. E Ele diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, irmãos, nós temos uma vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia, aleluia. Em 1 João 4. 1 João 4:4. Filhinhos, o Senhor entregou novamente domínio, autoridade e governo para o homem. O que Adão perdeu no jardim, Deus lhe entregou. E às vezes nós estamos esperando por Deus, mas Deus está esperando por nós. Que nós conheçamos o que é nosso. A autoridade Ele nos deu. Jesus ressuscitou e na ressurreição um poder grandioso foi liberado. Amém? E quando Ele ressuscitou, irmãos, Ele subiu aos céus e Ele apresentou o seu próprio sangue diante de Deus. E, irmãos, Ele se assentou à direita de Deus e nós nos assentamos junto com eles. E Ele diz aqui em 1 João 4:4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Ele estava aqui falando dos falsos espíritos, do anticristo, amém? Ele estava falando de Satanás e das coisas que estavam operando, as influências do mundo. O Senhor está dizendo, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. A força da ressurreição despojou Satanás, tomou domínio e autoridade e Jesus subiu com as chaves da morte e do inferno. E agora, irmãos, nós fomos chamados para reinar, para dominar, para ter senhorio. Ele nos deu autoridade. Irmãos, e a gente diz assim, sem Deus eu não sou nada. E isso é verdade. Mas Deus também precisa da nossa cooperação aqui na terra. Porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Ele vai agir, Ele vai se mover através da igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Irmãos, ele diz que em Romanos 5,17, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Ele disse que eles venceram lá em Apocalipse. Por meio do sangue e por meio da palavra do testemunho. Que testemunho, irmãos, nós temos a palavra que testemunha e que diz a verdade. Ei, ele venceu, você venceu. Ei, o maior está com você. Não temas. Porque Ele está contigo todos os dias da tua vida, 24 horas por dia. Então, irmãos, aqui no Velho Testamento, o Senhor se apresentou a um homem, dizendo, quando ele estava se escondendo dos inimigos, malhando trigo num tanque de uvas. Ele se escondeu porque ele temia, irmãos. E o Senhor se apresentou a ele e disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E a resposta de Gideão no verso 13 é, Senhor. Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ei, irmãos, existe uma força sim, mas é uma força que vem dele. Você crê, irmãos, que Ele pode fazer coisas extraordinárias? Ele diz lá em Isaías 40, ei, você não sabe? Você não ouviu o potencial que você tem? Ei, você não sabe?
Você não viu que Ele faz forte o fraco e que Ele dá forças àquele que não tem nenhum vigor, aquele que tinha parado, desistido, jogado a toalha no chão. Deus levanta acima de toda potestade, de todo domínio, de todo nome que se possa pronunciar ainda nos séculos vindouros. É neste lugar que você está, espiritualmente acima dos poderes desse mundo tenebroso, e com a autoridade dada por Jesus Cristo. Então, irmãos, Ele colocou potencial em você, Ele colocou força em você, e pelo Espírito Santo, orando em línguas, irmãos, busca Ele. Ei, irmãos, você pode orar em línguas fazendo as coisas no seu dia a dia. Você pode andar, caminhar, fazer uma caminhada, dois coelhos com uma cajadada só. Caminha orando em línguas, e você vai ver como Deus vai falar com você. Amém? E também, irmãos, tira um momento para você ficar com o Senhor a sós orando em línguas. Irmãos, aparece um monte de coisa para a pessoa não fazer isso. Mas decide no seu coração se consagrar ao Senhor. E as coisas vão ser fáceis. E não importa se foi um demônio ou o inferno inteiro que veio contra você. Mas com um só nome você põe o inferno por terra. O diabo vai ter que procurar entre 7 caminhos por onde ele vai sair. Porque, irmãos, o nome de Jesus é poderoso. Amém? Então, irmãos, o Senhor, Ele ordena a bênção. O Senhor ordena a bênção. Que esteja contigo nos teus celeiros. Aquele povo vinha e roubava tudo que eles plantavam. Eles viviam de plantação e os inimigos roubavam tudo. Imagina, irmãos, eles trabalhavam, se empenhavam, faziam tudo e o inimigo vinha e roubava. Mas o Senhor, nosso Deus, diz em Deuteronômio 28, 8, que Ele ordena a bênção. Se nós ouvirmos ao Senhor, se nós fizermos cuidadosamente o que Ele nos diz, o Senhor ordena a bênção. O Senhor nos dá uma estratégia, irmãos, que parece ser loucura, mas vai acontecer as coisas. E Ele diz, e em tudo que puseres a tua mão, Ele te abençoará na terra que o Senhor te dá. Então, irmãos, não é minha capacidade, não é minha força, não é a minha família o quanto eles têm, não é minha formação, não é se eu sei falar ou não sei falar. É o Deus que está comigo, o maior, é o Deus que está contigo, o maior. E o Senhor respondeu para Gideão. O que aconteceu com as maravilhas? Será que Deus mudou? E o Senhor disse, não mudei, a minha capacidade está com você. Amém? Ele disse, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está enviando? E ele fala, Senhor, respondeu Gideão no verso 15, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E no verso 16 diz, eu estarei com você. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Preste atenção. Eu não te deixarei, eu estarei com você. Respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Irmão, mas você não tem noção de como era esse exército, não. E aí Gideão começou a adorar a ele. E depois Gideão ficou com muito medo, porque ele estava vendo que era algo da parte de Deus mesmo. Leiam Juízes 6, 7 e 8, que vocês vão amar essa história, amém? E aí, irmãos, Gideão viu que era um anjo de Deus. No verso 22 diz que quando Gideão viu que era um anjo do Senhor, exclamou, Senhor soberano, eu vi o anjo do Senhor face a face. E no versículo 23 disse-lhe, porém o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Irmãos, sabe o que quer dizer isso? Não é o fim. Tenha paz em mim, tenha paz no Senhor, não é o fim.
Não é o fim da linha, porque Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, lhe deu este nome: o Senhor é paz. Shalom. Recebe da paz do Senhor. Recebe desse refrigério do Senhor nesta noite. Irmãos, existem cachoeiras de provisão nesse lugar. Os rios do Senhor estão subindo. E veio o Espírito do Senhor sobre Gideão, irmãos. E ele fez coisas que ele não era capaz de fazer. E o Senhor mandou ele com muita gente, mas o Senhor disse para ele: olha, você não vai com esse exército todo não, para que depois que vocês vençam essa batalha, Israel não se glorie em si mesmo. E ele foi só com 300 homens. E em Juízes 7, diz assim, Juízes 7:12. Os midianitas e os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram tão numerosos como nuvens de gafanhoto. Irmão, você já viu uma nuvem? Era numerosa como nuvens de gafanhoto. O gafanhoto é pequenininho. Era uma multidão, irmãos, que era impossível de contar. Irmãos, e Gideão disse: eu sou o menor, eu sou o pequenininho. O Senhor disse: não digas. Quando Jeremias disse: Senhor, eu não passo de uma criança. E o Senhor mudou a fala dele: não diga que você não passa de uma criança. Porque onde eu enviar você, você irá. E o que eu mandar você falar, você falará. Porque a minha força é a minha capacidade. E na força dele, na capacidade dele, irmão, sabe o que vai acontecer? Você pode viver o extraordinário. Eu estava lendo o livro Zoe, A Própria Vida de Deus. E um homem escutou Kenneth Hagin ensinando sobre o nome de Jesus e a autoridade que foi delegada à igreja. Poder foi dado para nós, para a gente desenrolar o rolo. Para a gente, irmãos, não há impossíveis para você. Você pode tudo e você consegue. Por quê? Porque você crê. Nada é impossível ao que crê. Amém? Você pode todas as coisas nele. Em Jesus Cristo, nessa força que é o Espírito Santo dentro de nós. E ele disse que eram numerosos como nuvens de gafanhotos, assim como não se pode contar a areia da praia. Você já foi na praia? Você já tentou contar a areia? Ele disse que assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Sabe, irmãos, às vezes a gente olha situações assim, e o diabo tem pressionado tanto para que a gente cala a boca. E eu vim aqui para te dizer: não se intimide, porque o leão verdadeiro é o seu Pai. E na presença dele você pode pular, dançar, gritar. Existe um trono de graça e misericórdia para mim e para você, irmãos. Irmãos, ele é o nosso pastor e nada nos falta. Ele te leva por águas tranquilas de descanso. Ele sossega a sua alma. Nada te falta. Um trono de graça e misericórdia para você achar socorro. No momento de maior opressão da sua vida, irmãos, existe o maior contigo. E ele é capaz para resolver. Então, irmãos, Gideão chegou bem no momento em que, no verso 13, em que um homem estava contando o seu sonho. Então Gideão ainda estava com um pouco de medo, irmãos, porque ele não deixou de obedecer ao Senhor, mas dentro dele ainda havia aquele temor. E o Senhor disse para ele: desça lá, bem pertinho do acampamento desse povo aí, tão numeroso como a areia do mar, e vá lá pertinho. Deus deu essa estratégia. Ele foi lá pertinho. No verso 13 diz: Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando o seu sonho. Isso é o povo do exército inimigo, viu? Um homem do exército inimigo estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, disse ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e desmontou. Diga, tombou e desmontou. Igual a muriçoca. Acabou. Resolvido.
Então ele estava contando era um pão de cevada que vinha rolando no acampamento midianita. E atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e desmontou. E seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. E quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se! Ele só estava com 300, viu, irmão? Mas o maior de todos estava com ele. E ele disse: o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Ei, irmãos, antes de acontecer uma coisa, você decreta. Porque os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quando a gente vai tomar banho, vou tomar banho. Quando vai cortar o cabelo, vou cortar o cabelo. Agora eu vou almoçar. Se você prestar atenção, tudo que a gente vai fazer, a gente diz antes: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então não diga que a torta é irresistível, porque senão ela será, viu? Diga. Diga que você pode resistir à torta, você pode resistir ao pecado, você pode resistir ao inferno. Fica firme na autoridade que o Senhor te deu, amém? E ele disse: olha, levanta gente, porque Deus nos entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. E ele dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. E quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento. Pouco depois da meia-noite, assim que foram trocados os sentinelas, então tocaram as trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Ei, irmão, você já viu vencer uma multidão mais numerosa, impossível de contar, do que a areia do mar, tocando uma trombeta? Pi, 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 pi. Irmãos, às vezes a direção de Deus parece uma loucura para a nossa mente natural. Ei, Senhor, eu já orei pela venda dessa casa, eu dou meu dízimo, por que essa casa não vende? Eu li um testemunho de Charles Capps, eu acho que na livraria deve ter livro deles. Ele disse que ele orou, ele estava construindo e ele orou. E não vendeu de um dia para o outro. Ele disse que ele ia lá, ele olhava a casa, olhava para ver se não tinha ninguém, disse: eu sei o que eu vou fazer. Abaixava o vidro e liberava a fé dele sorrindo. Irmãos, e ele disse que fez isso e a casa venceu. Porque rir é não andar na carne, é não andar na carne, é andar no Espírito. Andar no Espírito é andar em fé. Às vezes, depois que você dá o seu dízimo, irmãos, você precisa louvar ao Senhor, crendo. Isso é a sua ação correspondente, crendo. Porque certamente virá uma colheita, porque aqueles que dão, receberão. Deem e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Às vezes, uma vez, irmãos, eu estava precisando de uma mesa na minha sala de estar. E eu não tinha uma mesa. E o Senhor, eu já tinha orado, eu já tinha agradecido. E às vezes, porque não acontece, irmãos, aí o diabo vem dizer: cadê o teu Deus, hein? Tu não está ao dízimo? Tu orou e cadê que não aconteceu? Ei, fique firme. Fique firme, não chegou ainda. Diga: eu não vivo pelo que eu vejo. Diga: eu não vivo pelo que eu vejo. Eu não vivo pelo que eu sinto. Eu vivo por fé. Você vive por fé, irmãos. Então não desanime se você não viu ainda. E o Senhor disse para mim: vá lá dançar. Dance no lugar da mesa. Comecei a dançar, irmãos. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois, a mesa chegou. Irmãos, eu não estou dizendo esses testemunhos para você fazer igual. Ore em línguas.
Ora em línguas que o Senhor vai te dizer, pois o homem venceu a guerra tocando uma trombeta, com 300 homens, uma multidão mais incontável. E ele disse, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias, verso 20, trocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas na mão, com a mão esquerda e as trombetas com a direita, e gritaram, a espada pelo Senhor e por Gideão. E cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento. E todos os midianitas fugiram, correndo e gritando, porque, irmãos, resistia o diabo. E ele fugirá de vós. Não fique aperreado, não fica intimidado. Amém? Não fique, irmãos, porque o Senhor é teu Deus e está tudo bem porque Ele está contigo. Essa é a palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração. Você pode viver coisas extraordinárias em Deus. Amém, irmãos? O que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem, Deus já preparou, porque Ele te ama. Ele te ama. E é revelado pelo Espírito. A sua vida é no Espírito. Amém, irmãos? É mediante o Espírito. Aleluia.